Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a esse canal. Como vocês viram aí no título, nós vamos falar sobre regeneração celular. Todo mundo me pergunta o que é regeneração celular, o que é isso, o que é isso? Gente, regeneração celular nada mais é do que a gente eliminar células alteradas do nosso corpo através de uma alimentação específica, tá? Quando você está fazendo a regeneração celular, o que acontece? Cada ciclo dura 5 dias, tá? Então no terceiro dia, as tuas células alteradas elas morrem, né? E aí a tua medula óssea volta a funcionar para produzir células jovens. Mas Sandra, como isso? Como assim? Eu vou explicar melhor. Calma, eu vou explicar tudo para você. Como é que a gente pode ter no nosso corpo células alteradas? Como que isso se dá, né? Como assim? Eu tô saudável, eu tô me vendo, eu tô bem. Como é que eu tenho célula alterada no meu organismo? Então, as células alteradas, elas começam bem calminhas, né? Até que elas vão se multiplicando, né? E o que é um conjunto de células alteradas? É uma doença. Ou pode ser um câncer, ou pode ser um diabetes, ou pode ser uma doença autoimune, ou pode ser uma doença degenerativa, tá? Mas como isso acontece? Quando a gente nasce com uma história genética da nossa mãe e do nosso pai, certo? Então a gente pega os genes, essa história genética deles, isso se entrelaça e faz a nossa história genética. Então no meu DNA eu tenho lá as informações do meu cabelo, eu tenho informação dos meus olhos, da minha pele, da minha altura, eu tenho informação que, por exemplo, na minha família tem diabetes tipo 2, eu tenho informação que na minha família, vamos supor, tem obesidade. Então tudo isso vem na minha história genética, né? Só que a genética no nosso corpo, ela só conta 30%. O que vai definir se eu, Sandra, vou pegar todo esse histórico, né? Se eu vou desenvolver essa doença, vão ser os meus hábitos alimentares. Logo, os hábitos alimentares contam 70%. É mais de 30%, né? Então, isso significa que a gente está bem, que a gente pode sim modificar a nossa genética, no sentido, bom, não estou fadado a ter diabetes tipo 2, isso vai depender do que eu vou fazer com a minha vida, tá? Então tá bom. Então vamos supor, como eu já falei, né? Na minha família tem diabetes tipo 2, tem obesidade, né? Mas aí o que acontece? Ao longo da minha vida, eu começo a colocar dentro do meu organismo substâncias que vão afetar o meu gene. Os alimentos, por exemplo, drogas, álcool, produtos industrializados, que são os aditivos que estão nesses produtos industrializados, esses aditivos químicos, né? Tudo isso causa um impacto no nosso gene. E quando causa esse impacto no nosso gene, gera uma mutação. E aí, isso vai, ao longo da vida, desenvolver ali um polimorfismo, ou um diabetes tipo 2, uma doença metabólica, ou uma obesidade, porque obesidade é uma inflamação, certo? Ok, então isso vocês já sabem. Então a gente sabe que através da boca a gente pode sim alterar as nossas células, através daquilo que a gente come, daquilo que a gente ingere, tá bom? Então tá. Então, quando você está fazendo essa regeneração celular, é como se você pegasse um carro que está com o motor fundido e você levasse esse carro no mecânico e falasse, olha, esse carro é velho, eu quero que você troque o óleo, as peças, o motor, tudo para que esse carro volte a funcionar. Ok, ele vai fazer isso, certo? Então, esse carro de velho, ele vai passar a ser um carro novo, um carro que vá andando. E assim também acontece com o nosso corpo. Através daquilo que a gente come nesse tratamento da regeneração celular,
É possível eliminar células alteradas do nosso corpo, assim a nossa medula óssea volta a funcionar e a produzir células jovens. Essas células jovens vão ocupar o lugar dessas células que foram eliminadas, ok? Eu vou contar para vocês uma historinha já já. Antes de eu contar essa história, que é muito interessante, eu quero pedir para vocês darem like nesse vídeo, compartilharem esse vídeo. Se você conhece alguém que faz dietas loucas, se você conhece alguém que está passando por um processo de quimioterapia, se você conhece alguém que tem diabetes tipo 2, que tem problemas de inflamação no organismo, mandem esse vídeo. Vocês vão estar fazendo uma boa ação, tá? Porque a regeneração celular, ela trabalha como um todo no teu corpo, né? Então, você eliminando células alteradas, você passa a estar mais vivo, mais saudável, né? Agora eu vou contar a história para vocês entenderem como é que funciona dentro do nosso corpo. Isso é uma analogia que foi contada mesmo no livro do professor Dr. Walter Longo, tá? É o seguinte: em 1812, os soldados, né, de Napoleão e Napoleão decidiram atacar a Rússia, né? Então eles saíram da França com 450 mil soldados. E os russos já estavam, né, esperando esse ataque, né? Então o que eles fizeram? Eles traçaram um plano. Bom, eles vão chegar por ali, então nós vamos estar, antes deles chegarem em Mosca, nós vamos ir tacando fogo na cidade, tirando os alimentos, né? Olha que ideia genial. Então os soldados de Napoleão iam chegando, não iam encontrando nada para comer e as cidades estavam incendiadas. Aí iam para a próxima cidade na esperança de conseguirem alimento. Também estava incendiada e sem nada para comer, porque os russos retiraram tudo. Resumindo, quando os soldados de Napoleão chegaram a Mosca, de 450 mil soldados, eles estavam com 50 mil apenas. Foi aonde os russos atacaram os soldados e venceram a guerra. Eu quero que vocês imaginem agora que as tuas células boas, as tuas células saudáveis são os soldados russos. E as tuas células alteradas são os soldados de Napoleão. Tá? O que acontece ali? Quando você entra na regeneração celular, você está fazendo o quê? Um jejum metabólico, porque você não está mandando os alimentos que nutrem as células alteradas. Então, apesar de você ter almoço, lanche, café da manhã, você está em jejum metabólico. As células alteradas não estão recebendo alimento. Entendeu? É uma dieta muito bem programada e muito bem calculada. Então, o que acontece? As células saudáveis, elas entendem que o teu corpo está em jejum metabólico. Então, o que elas fazem? Elas diminuem o metabolismo, param de crescer. Sendo assim, essa imunidade aumenta. Certo? Já as células alteradas, elas não respeitam e elas não obedecem esse comando do corpo do jejum metabólico. Elas continuam crescendo e continuam se multiplicando. Isso significa que elas não estão recebendo comida, então elas estão fracas já. Então, no terceiro dia, quando a primeira célula morre, a tua medula óssea já volta a funcionar. No caso da quimioterapia, pacientes oncológicos que estão fazendo a quimioterapia, eu sempre trabalho assim. Quando de acordo com o médico, né, e de acordo com os ciclos da quimio, eu faço com que o paciente vá fazer a quimio no terceiro dia de regeneração celular, que é quando as células alteradas já estão extremamente debilitadas e fracas por não terem recebido alimentos.
E as células boas estão ótimas, porque elas diminuíram o metabolismo, então elas estão fortes. Até o corpo, né? Quando você tá fazendo essa alimentação, você pensa, meu Deus, eu tô comendo pouco, por que será que eu tô com tanta energia, com tanto gás? Só que é um momento onde a energia precisa ser privada, você precisa guardar essa energia, por mais que você sinta vontade de escalar uma montanha, você precisa guardar, porque dentro está acontecendo uma guerra, entende? Então, energia vai ter vontade de fazer as coisas, ânimo, porque você está desinflamando o teu corpo, está desinflamando o teu organismo e o teu corpo gosta disso. Então, gente, é isso que eu queria falar sobre a regeneração celular. Tem muita coisa ainda para falar, mas isso daí eu acredito que já explica muito bem. Então, novamente eu peço, compartilhem esse vídeo, porque, gente, isso é nutrição de alta performance. Isso é vida, isso é milagre, você conseguir eliminar células alteradas do teu corpo com alimentação. Isso é maravilhoso, a gente tem que divulgar, a gente tem que passar para frente, sabe? No ano de 2000, né, desde quando começou o ano de 2000, a ciência, os pesquisadores, a nutrição deu um salto grande, e tudo isso é novo, mas é realmente com embasamento científico. Então vamos divulgar isso para mais pessoas. Quanto mais pessoas souberem disso, melhor, mais saúde, mais longevidade. Vamos fazer essa corrente do bem. Divulga pelo menos para cada 3 pessoas que você conhece e fala para essas pessoas divulgarem também, porque isso é ciência, isso é nutrição de alta performance. Muito obrigada, tá bom? Me sigam lá no Instagram, @sandramendonça.nutri. Beijo grande. Tchau, fiquem com Deus.